Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. Hoje vou falar sobre dízimo. Se alguém não viu o vídeo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, convinha ver primeiro antes de ouvir este vídeo, porque tudo o que eu vou falar é baseado naquele conhecimento prévio do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A primeira vez que a Bíblia fala de dízimo é na passagem de Abraão com Melquisedeque. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui surge pela primeira vez esta entrega de dízimo. E Abraão, que é o patriarca Abraão, o pai da fé, entregou o dízimo dos despojos desta guerra a este sacerdote, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Na vida de Abraão, esta situação foi uma coisa pontual. Nós vemos Abraão fazer altares, edificar altares e adorar a Deus, mas não aparece nenhum episódio onde ele entregasse dízimos a alguém, a este sacerdote ou a outro. Foi, portanto, uma coisa pontual que aconteceu ali. A bênção material que existia na vida de Abraão não se devia a constantes ofertas e dízimos. Ela baseava-se num relacionamento que ele tinha com Deus. Ele fazia essas ofertas e sacrifícios a Deus diretamente e relacionava-se com Deus. Abraão é conhecido como o amigo de Deus. Mais à frente, em Gênesis 28, surge outra vez o dízimo, mas agora com Jacó. Deus, o Deus de Betel, fala com Jacó e Jacó disse-lhe: se fores comigo, disse a Deus, se fores comigo, dar-te-ei o dízimo de tudo. Mas também não me parece que fosse o dízimo de todas as coisas, de tudo aquilo que ele tivesse constantemente. Parece-me que era uma oferta única que ele planeava dar caso Deus fosse por ele. Mas não é bem claro aqui. De qualquer forma, foi algo voluntário que partiu do coração de Jacó e não foi uma imposição de ninguém, nenhum sacerdote, foi algo do coração de Jacó. Não vou falar do dízimo no contexto do sacerdócio levítico, porque, além de ser complexo e extenso, já é subejamente conhecido muito acerca do tema. Já sabemos que havia dízimos que teriam que ser entregues aos levitas, aos sacerdotes. O dízimo não era na totalidade para o sacerdote, havia uma parte para os órfãos e viúvas. Malaquias 3, 8 a 11 diz: Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais, sim vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Esta passagem é constantemente usada fora do contexto dela. E esta passagem pertence a um contexto de sacerdócio levítico, com os seus sacerdotes, os seus sacrifícios. Se formos ver o livro, logo no primeiro capítulo, no versículo 6, 1:6, diz: o filho honrará o pai e o servo o seu senhor, e se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome. Estes sacerdotes, como depois podem ler, e alguns leram já, são repreendidos porque eles estavam a ensinar incorretamente o povo. Estavam a trazer cordeiros que não eram os cordeiros apropriados ao sacrifício, estavam a menosprezar todo o sistema levítico que Deus tinha ordenado, naquele contexto de sacerdócio levítico. Este versículo não pode ser retirado e usado como se quiser, e quem não traz dízimos está a roubar a Deus. Isto não faz o mínimo sentido. Nós estamos a falar de um contexto, de um
templo, nesta altura já não era o tabernáculo, já era o templo, e de um grupo de sacerdotes da descendência de Arão e uma tribo de levitas que viviam de todo estas ofertas, estas contribuições. Uma tribo inteira vivia assim. Esta tribo de Levi não tinha terra, ela vivia das contribuições das restantes tribos. Ninguém está a roubar a Deus por não dar dízimos, porque simplesmente não há templo, não há sacerdócio levítico a funcionar. E esta coisa de ter que dar o dízimo para Deus repreender o devorador, isto não faz o mínimo sentido no contexto da Nova Aliança. Porque Deus deu autoridade ao Filho de Deus para repreender o devorador e todo o demónio e tudo aquilo que vier contra o crente. Nós não precisamos de dar o dízimo para Deus nos repreender o devorador. Todo o Novo Testamento, Cristo ensina aos seus discípulos como lidar com o devorador e todos os demónios e todos os impérios das trevas. O que se passava aqui é que estes sacerdotes levíticos não estavam a cumprir as suas funções de guiar o povo nestes mandamentos que eram para eles para aquele contexto. Estou a falar sobre este tema depois do vídeo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque se nós não percebermos que tipo de sacerdócio é que está em vigor neste momento, vamos fazer uma grande confusão. E as pessoas dizem, mas isto está na Bíblia para praticar. Mas há muitas outras coisas que estão na Bíblia e nós não vamos praticar. Diz se apanhar uma mulher em adultério será apedrejada. E nós não vamos apedrejar quem for apanhado em adultério, porque não faz sentido. Nós temos que ter discernimento para perceber o que é que se aplica aos nossos dias, o que é que tem a ver com a nossa vida atual e com o tempo que nós estamos a viver depois da ressurreição de Cristo e com este novo sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Depois vem Cristo e no Novo Testamento nos Evangelhos existem algumas passagens que nós podemos ir buscar para tentar perceber o que é que Cristo falava sobre este assunto. Sobre dinheiro, ele ensinou no Sermão da Montanha que devíamos dar esmolas em secreto, que abençoar os outros em secreto, devíamos ajuntar tesouros nos céus e não na terra, ou seja, dar é algo que o Messias ensinou. O dar faz parte do caráter do Filho de Deus. E quando estamos aqui a falar do dízimo, não estamos a falar em não dar, estamos a falar num mandamento específico do sacerdócio levítico e quais são as mudanças que existiram para o novo contexto do novo sacerdócio. Há uma passagem muito interessante nos Evangelhos que eu vou ler, Mateus 17:24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, disse-lhe Jesus: logo, são isentos os filhos. Mas, para que não se escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o, dá-lhe por ti e por mim. Estas didracmas eram um imposto do templo. Por isso daí a comparação com os reis da terra, com aquela questão que tinha a ver com os sacerdotes do templo. Era um imposto para o templo. E vinham perguntar a Cristo se ele não dava. E a resposta dele é interessante. Ele diz: de quem cobram os reis impostos? Isto, parafraseando, de quem cobraria Deus impostos? E aqui a resposta de Pedro foi: dos alheios, não dos filhos. Então ele diz: então os filhos estão isentos de impostos. E o que eu interpreto aqui é que antes da vinda do Messias não havia um novo nascimento, e após o novo nascimento algo novo iria começar, e Deus não pede impostos de filhos. Eu posso não estar a interpretar bem segundo a opinião de alguns, mas eu quero o que Cristo estava a ensinar aqui, que Deus não cobra impostos aos seus filhos. No entanto, temos que notar que ele achou que era importante não escandalizá-los.
estavam ainda debaixo do sacerdócio levítico. Cristo veio sob a lei e foi sob a lei que ele exerceu todo o seu ministério até a ressurreição. E ele não ia deixar de cumprir nenhum mandamento que estivesse em vigor naquela altura. Porque na realidade o dar nunca é um problema, o dar é sempre bênção e dar é sempre bom. A questão tem a ver com a imposição de impostos, que é uma forma de escravidão. E os filhos já não estão debaixo dessa servidão. Há muitos anos atrás, eu estive num culto onde o pregador disse o seguinte: quantas vezes é necessário a Bíblia dizer algo para que nós aceitemos esse algo que a Bíblia está a dizer? E eu por acaso, respondi 3 vezes, que era necessário aparecer 3 vezes, porque eu tinha aprendido que qualquer doutrina, para fazermos qualquer doutrina, que devemos basear-nos em várias passagens, que não devemos fazer doutrina de uma só passagem. Eu respondi a isso. Mas o pregador disse, não, nós para fazermos algo que a Bíblia diz, para aceitarmos como certo algo que a Bíblia diz, basta estar escrito uma vez. E a partir do momento que está escrito uma vez, temos que aceitar. E tem a sua razão, desde que seja algo que seja bem interpretado e contextualizado, não é? Agora, a passagem que ele depois nos leu foi esta, vou ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas, guias cegos que quais um mosquito e engolis um camelo. Esta passagem é fantástica, mas quando nós a interpretamos no seu sentido, Cristo veio sob a lei e estava a falar com os fariseus. Cristo nunca disse que não se deveria cumprir a lei de Deus, porque eram os mandamentos de Deus. Ele criticava constantemente as alterações, as distorções que os fariseus faziam. Então ele chamava de hipócritas. E ele considera aqui dar o dízimo a este ponto extremo, como faziam estes escribas e fariseus, como sendo um mosquito comparado a um camelo que eles engoliam quando não praticavam o amor e a misericórdia e a fé. Porque todo o amor, a misericórdia e a fé já estava em toda a antiga aliança, todos os mandamentos tinham por base esse amor que Cristo veio explicar e que no Sermão do Monte ele explica tão bem qual era a razão do mandamento e qual era o coração do mandamento. A pergunta que aquele pastor fez de que se nós vêssemos algo na Bíblia temos que aceitar mesmo que só exista uma vez, querendo coagir-nos a defender o dízimo para a atualidade baseado neste versículo, não está correto. O que diz aqui é que deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, mas estava a falar no contexto levítico ainda, onde Cristo veio exercer o seu ministério, onde o templo estava em vigor o sacerdócio com todos os sacrifícios, estava tudo igual como no tempo de Malaquias, por exemplo. E também, na realidade, não é errado dar dízimos em tempo algum. O que é errado é escravizar e oprimir e impor e coagir acerca de coisas que não são corretamente explicadas. Cristo estava a dizer que o mais importante era o amor e continua hoje a ser o amor o mais importante. E mesmo quem dá dízimos, quem entrega dízimos e quem não entrega dízimos e chama-lhe outra coisa, mas não acredito que haja cristãos que não contribuam nada nas suas congregações ou nos seus grupos a que pertencem, porque nós não podemos viver sem dinheiro, temos que funcionar com dinheiro neste mundo. Então, podem não lhe chamar dízimos, chamam-lhe outra coisa qualquer, mas note-se que o que Cristo disse é que não podemos esquecer que o amor e a misericórdia e a fé são mais importantes. Quando chegamos às epístolas, onde depois há muita instrução acerca do funcionamento da igreja, nós vemos que há pessoas que recebem salário da igreja. Paulo opta por não receber durante algum tempo, por causa do testemunho e porque achava que é uma posição que ele tomou, e apesar de outros apóstolos receberem salário, ele achava que nem sempre deveria fazê-lo. Então houve tempos em que ele recebeu, houve tempos em que ele não recebeu. Isto é bíblico.
tanto uma situação como a outra. Então, com certeza havia contribuições financeiras, não é? Tinha que existir, mas realmente não se fala de dízimo. O dízimo era ligado ao templo em Jerusalém. Até é muito interessante esta passagem, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, é muito interessante esta passagem porque mostra o coração de Paulo. Eu vou ler. Mandando-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de nós recebestes, porque vós mesmos sabeis que deveis imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhávamos de noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque quando ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, e esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente, como o seu próprio pão. Paulo detectou exageros de pessoas que começaram a não querer trabalhar. Cada pessoa que prega o Evangelho, se deixar de trabalhar, deixa de haver o suficiente. Isto é como o problema da segurança social, são mais os que recebem do que os que trabalham, não pode ser, não é? Então, é bíblico haver pessoas que recebem no seu contexto. Na realidade, cada comunidade deve organizar-se por si mesma e decidir, não é? Se não há a possibilidade de ter alguém a tempo inteiro, tem que esperar que haja essa possibilidade. Se há, é uma bênção e podem ter, não é? É bom. E podem enviar missionários, etc. A maioria das passagens que são usadas nas tais pregações sobre ofertas nas igrejas até nem tem nada a ver com ofertas para a própria instituição, para a própria congregação. A maior parte das passagens tem a ver com aquelas ofertas que Paulo recolhia para os irmãos em Jerusalém e falava que devemos semear nos irmãos. Nós temos passagens que nós podemos usar para falar de dar ofertas, e quem quiser chamar-lhe dízimos também, mas podem usar a passagem de Abraão e Melquisedeque, que Abraão deu voluntariamente o seu dízimo de coração e quis abençoar. Eu não sei o que é que aconteceu com aquele dízimo, se o sacerdote ficou com ele e usou para comprar animais para sacrificar para Deus, para que é que ele usou aquele dízimo, não sei, mas essas passagens faz mais sentido usarmos hoje no nosso contexto do que ir buscar Malaquias 3.10, do que ir buscar passagens que fala de abençoar os irmãos de Jerusalém que estavam a prever uma fome e dizer que semear ali na instituição, eu semeio, eu vou colher. Isso, eu não vou falar sobre isso porque eu já escrevi um livro onde falei um bocadinho com mais pormenor sobre o assunto, não vou falar aqui no vídeo, mas são coisas que são mesmo tristes. Eu não preciso de dar a Deus dinheiro para ter as minhas necessidades supridas. Cristo disse que eu devia descansar no Pai, que o Pai cuida das aves, cuida de mim também. Cristo já pagou o preço de tudo. Eu não tenho que andar a dar dinheiro a nenhuma instituição para poder ser livre do devorador. Isto é tão horrível, mas eu percebo que as pessoas sempre ouviram isso. E agora, pronto, é o normal para elas e a sua consciência vai ficar pesada se não fizerem de acordo com a sua tradição. E temos que respeitar isso também, não é? Mas temos também ir crescendo e aprendendo que aquilo que é medo, que é opressão, que é coação, não vem de Deus. E temos que ter entendimento das Escrituras, porque Deus está a trazer muita luz. Eu lembro-me quando escrevi o livro, penso que foi em 2010, não conhecia ninguém que eu me lembre que falasse destas coisas e hoje há imensas pessoas que falam e algumas falam de uma forma até muito exagerada. Eu sou completamente contra isso. Eu já li que quem dá o dízimo é maldito. É o contrário agora que dizem alguns que traz maldição dar o dízimo porque não está a respeitar a nova aliança e coisas ridículas assim.
dar vai ser sempre uma bênção, desde que seja com o coração certo e com o propósito certo. E já agora é bom que esses valores que são entregues, que sejam bem utilizados para a expansão do Evangelho. Porque tudo o que nós damos, quer queiramos chamar dízimo ou outra coisa, tem que ser para a expansão do Evangelho, porque é esse o objetivo. Não é para enriquecer pessoas, não é para permitir a pessoas fazerem voltas ao mundo e viverem à custa das pessoas simples que trabalham e muitas ganham um ordenado mínimo. Nós temos que ser equilibrados e perceber e discernir cada situação. Agora, a Igreja, como o Novo Testamento ensina, é que nós devemos dar, devemos ter um coração generoso, compassivo e o nosso coração com paixão pelo reino, para investir no reino. Uma coisa que eu tenho ouvido em alguns lugares, em pregações, é que dizem a seguinte frase: sempre foi assim, eu sempre ouvi assim e é assim que eu vou ensinar o resto da minha vida. E isso é muito estranho, porque eu vim do catolicismo e lá diziam isso: nesta eu nasci, nesta eu hei de morrer. E em relação a dízimo, já ouvi pastores dizer esta mesma frase quase idêntica. Como é possível? E o nosso coração tem que estar disposto a mudar e ver se nós não estamos a fazer bem. Então, como é que vamos fazer para melhorar? Porque sabemos que a Bíblia nos exorta a dar, isso é algo e nós precisamos todos de contribuir, mas não é melhor fazer as coisas pelos padrões bíblicos? Não é melhor levar as pessoas a ter paixão pelo reino e a querer contribuir por amor do que estar a levá-las a fazê-lo por medo? Para concluir, há algo muito importante que eu tenho que dizer. Em todas as coisas, a nossa consciência é aquilo que vale, porque cada um anda na luz que tem. E durante muito tempo pensei de uma forma, depois mudei várias vezes ao longo da minha vida, tenho mudado de opinião, até que, pronto, agora penso assim e penso que está certo, não é? Não sei se ainda vou mudar alguma vez. Mas isto de compreender o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque ajudou-me imenso a entender como é que estas coisas funcionam. Agora a consciência de cada um é determinante e se alguém se sentir mal, se não der os 10% exato, deve continuar a dar. Aliás, as igrejas precisam que se dê. Agora tenham atenção a quem andam a dar, porque vocês não passem necessidade, não fiquem sem comer como deve ser, sem poder ir ao médico, se estão a contribuir para líderes que vivem vidas completamente com gastos exorbitantes, em coisas desnecessárias. Eu estou mesmo a dizer isso ousadamente, porque todos nós devemos viver com as nossas necessidades supridas e é bom que tenhamos extras, todos nós desejamos isso. Mas não é certo que pessoas pobres, deem tudo o que têm e o que não têm, para certos líderes viverem vidas de riquezas. Não é certo isso e não é o que Deus ensina. Escolham bem e, sobretudo, sejam guiados pelo Espírito em todas as coisas. E lembrem-se que é bom dar dinheiro e tudo o que vocês tiverem para dar, todo o nosso tempo, o nosso afeto, tudo o que nós temos, é bom dar. Então deem da forma como vocês sentem no coração que Deus quer que vocês deem, nos contextos onde vocês estão e aquilo que a vossa consciência vos orientar. Mas não se deixem oprimir, porque Cristo é paz e o seu fardo é leve e Ele traz entendimento cada vez mais e mais à sua igreja. Deus vos abençoe.